Nesse vídeo eu falarei sobre os holandeses na América. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. No começo do século XVI, os Países Baixos eram formados por um conjunto de cidades enriquecidas pelo comércio. Não constituíam, entretanto, uma nação independente. Faziam parte do Sacro Império Romano Germânico, que reunia também os principados alemães, a Espanha e algumas regiões da Península Itálica. Esse império era governado na época pelo imperador Carlos V. Em 1556, 2 anos antes de morrer, Carlos V abdicou do trono. O Sacro Império foi então dividido entre seu irmão Fernando, que ficou com os territórios germânicos, e seu filho Filipe II, rei da Espanha, que herdou também os Países Baixos e boa parte da Península Itálica. Por essa época, registrava-se nas cidades do norte dos Países Baixos um importante desenvolvimento comercial e manufatureiro. Ao mesmo tempo, a próspera burguesia dessas regiões havia adotado o calvinismo e entrara em choque com a Espanha, onde a Igreja Católica era particularmente forte. Em 1576, as regiões que formavam os Países Baixos uniram-se nessa luta. Entretanto, em 1579, as províncias do Sul, que é a região da atual Bélgica e que eram católicas, se submeteram à Espanha, enquanto as do Norte, que é o atual território da Holanda, formaram a União de Utrecht, reafirmando sua independência. Surgiu então a República das Províncias Unidas dos Países Baixos, composta de 7 províncias do norte, que eram a Holanda, a Zelândia, o Utrecht, o Geldre, o Overijssel, a Frísia e o Groningen. O novo estado representou uma exceção na história política dos tempos modernos. Enquanto nos outros países dominava a monarquia, ele adotou a república como forma de governo. Tratava-se de uma república oligárquica, isto é, de um sistema de governo controlado por um pequeno grupo, no topo do qual estava a família Orange. Nas províncias, o governo era formado por assembleias de burgueses, clérigos e nobres. Essas assembleias nomeavam o chefe de estado das Províncias Unidas, o Stadtholder, escolhido entre os membros da família Orange. Ele exercia o poder executivo, auxiliado por um conselho de estado. Este, por sua vez, era assessorado pelos estados gerais compostos de delegados das províncias. A partir de então, foi notável a expansão econômica da Holanda, nome pelo qual se tornou mais conhecida a República das Províncias Unidas dos Países Baixos, contando com localização vantajosa e uma longa tradição comercial. Seus homens de negócio assumiram a hegemonia nos transportes marítimos após o declínio dos portos hanseáticos e a decadência de Portugal e Espanha. Em tonelagem, isto é, considerando a capacidade interna dos navios, tinham metade da frota europeia na época. Para operar seu imenso comércio mundial, os holandeses criaram grandes empresas mercantis e de navegação, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1602 e a Companhia das Índias Ocidentais em 1621, que era especializada em traficar escravos nas Antilhas. Apoiados nessas companhias, os holandeses se espalharam pelos continentes. Na América do Norte, em 1626, compraram dos índios a ilha de Manhattan por 60 florins, que era o equivalente a 24 dólares atuais. E aí fundaram Nova Amsterdã, que veio a ser a futura Nova York. Na África, fundaram entrepostos na Guiné e firmaram posição no Cabo. No Oriente, tomaram Ceilão e Malaca, fundaram Batávia em Java e outros estabelecimentos na China e no Japão. No Nordeste da colônia portuguesa na América, conquistado em 1630, criaram a Nova Holanda. No próximo vídeo eu falarei sobre a guerra como instrumento dos reis no século XVII. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.